Então vamos louvar o hino Se Cristo Comigo Vai. Glória a Deus. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, glória a Deus. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, não importa onde a gente esteja, se Jesus está com a gente, nós estamos seguros, não nos falta nada, glória a Deus. Então o estudo de hoje está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14, e o título é As Bênçãos Espirituais em Cristo. Amém? Efésios 1, 3, 14. E a palavra de Deus eu leio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As bênçãos espirituais em Cristo. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial.
Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de que pertencemos somente a Deus e nos apresentamos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Aleluia. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Aleluia! Olha que palavra tão maravilhosa que o Senhor nos dá através deste livro de Efésios, né, do capítulo 1, versículo 3 ao 14. Né, essa promessa gloriosa que Deus faz dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Né, como assim em Cristo? Que a gente recebe através de Cristo. Né, através do seu Filho amado Jesus. Glória ao Senhor. Então, para começar o entendimento desse estudo, nós... Ao ser novo crente, começar a ler a palavra, entender, muitas vezes, muitas pessoas têm, como se diz, revelações espirituais, Deus dá dons, e assim nós vamos ver que Deus deu dons a todos aqueles que estão em Cristo, ou seja, que nós todos temos os dons espirituais do Senhor, que Ele nos dá conforme Ele quer. Mas eu digo assim, no que é profundidade com Deus, revelação, tudo depende do chamado que Deus tem com a pessoa. Não quer dizer que um seja mais importante que o outro, não. Simplesmente nós somos um corpo e cada um tem a sua função. Mas muitas vezes a gente diz assim, a gente escuta, né, creia nas promessas que o Senhor te fez. Não, mas o Senhor não me prometeu nada. Às vezes ainda, né, começou a ir recém na igreja, ou Deus não usou um profeta para falar com a pessoa. Simplesmente a pessoa veio. Tantas pessoas, né, que vendo o mundo como está, sentiu a necessidade, foi tocada pelo Espírito Santo para vir buscar do Senhor, mas ainda não tem aquela relação de que Deus, né, que ele teve o entendimento de que Deus fez uma promessa específica ou algo assim. Né? Mas a palavra de Deus se chama somente tanto o Velho como o Novo Testamento, que é o que se aplica agora, né? A nova aliança é testamento. Testamento é herança. Herança são promessas seguras em Cristo Jesus que nós já recebemos pelo sangue de Jesus. Quando a gente recebe a Jesus Cristo como nosso Senhor, único e suficiente Salvador,
nós somos lavados por esse sangue, nós somos feitos co-herdeiros junto com Cristo das gloriosas bênçãos de Deus, das heranças, das promessas, das riquezas, daquilo que Deus prometeu. Amém? Então, essa promessa, essas bênçãos, é uma das promessas que Deus tem comigo e contigo, aqueles que creem no Senhor. Então, se ainda você não está claro, se Deus não falou direto, se você não tem um sonho específico ainda, ou uma revelação do propósito, do ministério, do chamado, saiba que as promessas de Deus que estão na palavra é para você também. Amém? Glória ao Senhor. Então no versículo 3 a gente já começa o quê? Dando graças, agradecendo. Agradecemos ao Pai e... agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Então, nós recebemos essa bênção por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz, pelo sangue de Jesus, amém? Então, a gente já começa agradecendo. Por quê? Porque Ele nos deu todos os dons espirituais do mundo celestial. Do mundo celestial, dos céus. Poderes celestiais. Nos foram dados a nós, simples mortais, barro humano, por causa de Jesus. Né? Tem uma parte da Bíblia, que agora não me lembro bem, mas que o Senhor fala assim: Pai, né, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, né? Que nós sejamos somente um. E tudo aquilo que Deus entregou a Jesus, Jesus entregou ao Pai. E tudo que é de Jesus é do Pai. Então tudo que Jesus recebe, Ele também nos dá. Toda a sua herança Ele entrega a nós, para que nós sejamos cordeiros juntos com Jesus. Olha que maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Amém? Olha que maravilhoso é Deus. Se lembre que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo sentir. Os três, né, trabalham juntos, são um, na mesma vontade, no mesmo sentir. Amém? E assim a Igreja de Cristo deve funcionar. Amém? Numa mesma vontade, no mesmo sentir, né, guiadas pelo Espírito Santo, que é só um, né? Então, cada um dentro da sua função, mas fazendo tudo para glorificar o nome de Deus. Amém? Não para se glorificar a si mesmo, ou tal ministério, ou ministério tal, ou igreja tal, ou denominação tal, não. Tudo deve marchar num só sentido. Que a glória seja dada ao Senhor, porque é por causa dele, em primeiro lugar, que a igreja existe, que é a igreja de Cristo. Né? A igreja é a noiva do Senhor, é o corpo de Cristo. Ele morreu pela igreja, Ele morreu por mim, por você, por aqueles que iam ouvir a mensagem e crer. Amém? E renunciar à própria carne e levar a nossa cruz. Né? Mas Deus leva as nossas cargas, Deus é quem nos dá descanso, Deus é quem nos fortalece, Deus é quem nos capacita para que a gente possa vencer essa corrida da fé, né? Amém. Então, diz aqui no versículo 4, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, ou seja, já estava estabelecido. Deus na sua soberania, né? Deus quer que todos venham ao arrependimento. Né? Deus enviou o seu próprio Filho para ser moído naquela cruz, por mim, por você e por todo aquele que crê na mensagem. Mas Deus é soberano, Deus é o que era, é o que é e o que há de vir. Né? A nossa compreensão humana é limitada, mas Deus não é. Ele está acima do tempo. Então Deus já nos havia escolhido. O que quer dizer? A palavra está no passado. Já nos havia escolhido. Ah, porque nós somos importantes? Porque nós somos especial, diferente? Não. Deus não faz acepção de pessoas. Mas foi a própria decisão de Deus, pelo seu amor eterno, soberano, que Ele já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da união com Cristo. Ou seja, nós só podemos ser de Deus através de Cristo. É através de
Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus. O que quer dizer isso? Nós não podemos estar sentados servindo o Senhor desse mundo, que a gente sabe que é Satanás, que o Senhor repreenda, e também querer servir a Deus. Ah, mas como assim eu sirvo a Deus? Não, quando você pratica as coisas desse mundo. Você está no mundo, mas se lembra que você não é no mundo, não é do mundo. Você está aqui, nós estamos aqui, mas nós estamos de passagem. Tem que haver uma diferença entre um filho de Deus e aquele que não serve ao Senhor. Como? Na maneira de andar, na maneira de falar, na maneira de se comportar, na maneira de vestir. Tudo é um processo, uma vez que a gente aceita Jesus. Mas tem que haver há uma divisão entre o bem e o mal. Assim como quando você coloca a água e o óleo, elas se misturam e depois se separam. Né? Há uma divisão, elas não podem estar, ou seja, e a gente vê bem nítida a divisão entre a água e o óleo. Assim deve ser a igreja do mundo. Porque, infelizmente, hoje em dia, muitas igrejas têm se adaptado à moda do mundo, às coisas do mundo. Têm relaxado no sentido de que, não, isso é quadrado, isso é antigo, a palavra de Deus, isso era antes, quando o tempo de antes, agora as coisas mudaram. Não, a palavra de Deus não muda. Quem muda é o homem conforme a sua conveniência. Amém? Mas Deus é o mesmo. Deus não muda, a palavra de Deus é reta. E ela é mais atual do que todos os canais de informação que a gente tem hoje, porque a gente vê que todas as coisas estão se cumprindo exatamente como Deus escreveu na palavra, deixou nas escrituras. Então Deus não é antiquado, Deus não é velho, Deus não está tudo enrugadinho, que está ultrapassado, não. Deus é soberano, Deus é eterno, Ele não tem idade. Ele era, Ele há de vir. Ele é o Rei da glória, Ele está acima de tudo e de todos do tempo, Ele está sentado no trono soberano. Nós estamos sujeitos a tempo, espaço, né? A tempo, anos, minutos, segundo, ao espaço, né? Mas Deus não está. Deus é soberano, está acima de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer. Olha só, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Ah, mas por que Deus fez assim? Deus nos explica, porque esta era a sua vontade. A soberania de Deus não se discute. Porque se Deus quisesse dar mais detalhes, Ele tinha explicado. Mas as coisas que estão deixadas para o nosso entendimento, Deus deixou nesse livro para que a gente pudesse ter compreensão. Junto com o Espírito Santo, o Senhor nos dá entendimento da palavra. Mas as coisas que não estão, a gente não tem que estar indagando ao Senhor. Por que assim, por que assado? Um dia, se Deus quiser, e responder perguntas, né, a gente pode fazer no dia que a gente estiver cara a cara com o Senhor. Amém? Versículo 5, né? Agora é o 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, todo aquele que vem a Deus através de Cristo é adotado como filho, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, né? Através do nosso Senhor Jesus. Ou seja, de graça. Outra coisa que a gente sabe muito bem. Ah, que dom da revelação, que deixe $10 ou R$10 ou 100 e 1000 e plante a sua semente e toda essa coisa. Esse povo vai ter que dar conta com Deus. Gratuitamente. Assim como nos foi dado gratuitamente, assim temos que dar. É diferente do dízimo, que também não é obrigatório, mas a palavra de Deus dá a ordem de que nós
devolvemos o dízimo ao Senhor, que é a 10ª parte. Amém? Agora, no que é ajudar a igreja, você pode, a obra, porque a obra aqui na terra precisa de ajuda, as pessoas têm necessidade. Mas você vender os dons de Deus, não. Porque Deus te deu um dom da revelação, ou Deus te deu o dom da profecia, ou Deus te deu o dom pela sua infinita misericórdia de orar pelos doentes e eles ser curados. As pessoas que estão cobrando, que estão vendendo os dons de Deus, vão pagar um alto preço. Porque Deus nos deu tudo isso gratuitamente para quê? Para o louvor do seu nome. Para quê? Para que o nome dele venha a ser glorificado. Uma pessoa que Deus deu o dom de cura, quando ele ora pelo enfermo, por uma pessoa doente, ela é sarada. Para que Deus faz isso? Para que a pessoa seja mesmo exaltada, ela mesma? Não. Porque nós somos barro. Nós não somos nada. É para que Deus venha a ser glorificado, para que as pessoas falem, realmente existe um Deus. Glória a Deus, aleluia, porque isso não vem do homem, isso vem de Deus. Então a gente sempre tem que estar pensando nisso, porque é muito fácil você, quando não tem nada, é humilde, é pobrezinho, começa no ministério, né? Deus conhece os corações. Você, uau, glória a Deus, tudo você glorifica a Deus. Aí Deus começa a exaltar, né? Começa a levantar a pessoa, usar, né, com poder e glória no ministério para o louvor do Senhor, mas aí a pessoa começa a esquecer de que o dom é de Deus, não é dela, né? De que a glória é de Deus e não é dela, né? Infelizmente, muitas pessoas, quando lhes são dadas privilégios no sentido de poder, dinheiro, né, sobe a fama, e o inimigo usa desses meios, né, para desviar a pessoa. Porque aqui não tem grande, o forte, o dotado, não. Grande, poderoso e forte é o Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Se a gente não vigiar, a gente cai. Pode ser o homem mais servo de Deus, a mulher mais serva de Deus. Se não andar ajoelhado e humilhado na presença do Senhor, humilde, se desvia. Porque o coração do homem, a natureza do homem é má. Se corrompe, mas Deus é incorruptível. Amém? Glória ao Senhor. Então a gente tem que estar sempre agarrado do Senhor. E como que a gente consegue manter essa conexão espiritual? Através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com Deus. Sem isso, é bem fácil perder a conexão com Deus. Amém? 7. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Né? A gente fala sobre isso uma e outra vez, porque essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem das boas novas. O que é o Evangelho de Deus? A notícia de salvação por meio de Jesus. A cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Deus nos deu vida. Quando ele morreu, nós vivemos. Porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os irmãos que viriam depois. O que quer dizer isso? Jesus morre na cruz para pagar os nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós tínhamos sido destituídos da glória. O nosso destino, o que a gente ia receber pela maldade, pelo pecado, era a morte. A separação eterna de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira que aqui mesmo fala que pela sua vontade ele enviou seu filho para que a gente tivesse comunhão com ele para sempre. Então Jesus é morto, é moído naquela cruz, ele derrama o seu sangue, mas ao terceiro dia ele é ressuscitado. E isso nos dá a esperança de que nós também viveremos eternamente com Deus. Que o nosso crime, o nosso pecado, o que nos separava de Deus, agora o sangue de Jesus cobre. E nós somos justificados diante da presença de Deus. Nós somos feitos justos por causa do sangue de Jesus. Então nós não vamos receber a penalidade que nós merecemos, porque Cristo já recebeu por mim e por você. Então há esperança. E por quê? Porque Ele nos amou com amor eterno. Esse é o amor verdadeiro.
Amém? Então, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Libertados do quê? Da escravidão do pecado, do vício, da mentira, da fornicação, das drogas, do álcool. E tantos outros pecados, né? Do adultério, de falar mal dos outros. Tem gente que ainda está em processo. Já recebeu a Cristo, né? E a cada vez que vai, continua com os velhos hábitos do Egito, o Espírito Santo puxa a orelha. Vai abrir a boca para falar mal de alguém. Antes você não sentia esse constritamento no coração, essa chamada de atenção. Hoje em dia, quando você vai fazer qualquer coisa, o Espírito Santo está em você. Ele é o Espírito da verdade. Ele te guia toda a verdade. O que? Revela o que agrada ao Senhor e o que não agrada. Então, você faz uma coisa que desagrada a Deus, de uma vez você sente a puxada de orelha do Espírito Santo. Não, tá errado. E você sente aquela tristeza no teu coração, aquele incômodo que você fala, não, né? Isso não agrada a Deus, eu não fiz, não tá legal isso. Então, pouco a pouco, você vai deixando, porque você quer agradar o teu Deus. Amém? Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido. Alguém mandou Deus fazer? Não. Ele mesmo resolveu e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Que plano é esse? O plano de salvação e vida eterna. Que mesmo eu e você somos pecadores, em Cristo Jesus nós já temos a remissão dos nossos pecados. Isso quer dizer que me dá licença para pecar? Não. Quer dizer que o sangue de Jesus tem poder para te dar graça e entendimento para se afastar do pecado e não pecar mais. Porque sem Jesus a gente não tinha essa graça. A gente não tinha essa força, esse poder de negar-nos a nós mesmos, de dizer não ao pecado. Por mais que a gente sabia que estava errado, uma hora ou outra a gente sempre caía. Mas chegou Jesus nas nossas vidas. E Ele nos dá esse poder, essa graça, por causa do peso do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, que nos vai lavando, que nos vai purificando, que vai endireitando nossos passos, que vai dizendo por aqui sim, por ali não, limpando dos nossos hábitos, nos preparando para o encontro com o Pai, que é santo. Amém? Esse caminho é espinhoso, esse caminho é difícil, é o caminho estreito. Leva a sacrifício. Qual que é o sacrifício? De matar a carne todos os dias, porque a carne quer o contrário do que Deus quer para nós. A carne é morte, o espírito é vida. O espírito quer orar, a carne não. O espírito quer se consagrar a Deus, quer viver em santidade, a carne não. A carne quer ego, a carne é vaidade, a carne quer elogio, a carne quer se vestir de uma maneira que chame a atenção, o espírito não. A carne é treva, o espírito não. Amém? Então, glória a Deus. Deus já havia resolvido, nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Graças a Deus, que é o plano da salvação em Cristo Jesus. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Você vê, a própria palavra, ela mesma se explica. Né? No 10 fala aqui na versão internacional, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que quer dizer isso? No tempo certo. Tudo que é de Cristo, porque o reino dos céus pertence ao Senhor, foi dado ao Senhor. Mas aqui na terra jaz o maligno, o príncipe desse mundo é Satanás. Mas no tempo certo, isso é a palavra de Deus, todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. No tempo certo, no tempo que Deus já estabeleceu. Ele não está tentando, vamos ver se mais para frente, pode ser que dá uma brecha. Não, já está escrito. Isso aqui está escrito há mais de 2000 anos atrás. No tempo certo. O plano qual que é? Olha que Deus nos revela aqui na sua palavra. E olha que Deus é soberano, ele não precisa revelar nada pra gente.
Mas esse é o prazer de Deus em revelar os seus planos aos seus filhos. E qual é esse plano? De no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo. Quem é a autoridade? Jesus. Tudo que existe no céu e na terra, ou seja, entregar tudo na mão de Jesus. No céu já é dado, mas nessa terra, né? Porque o Senhor vai colocar debaixo dos seus pés, do estrado do seu pé, vai acorrentar Satanás e os seus demônios. E nós que pertencemos a Cristo, que estamos aqui nessa terra, nesse mundo que pertence ao maligno por causa do pecado, no tempo de Deus, tudo isso será sujeitado debaixo da autoridade de Cristo. Amém? Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Olha só, algumas coisas? Não. Todas. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Muitas vezes a gente não entende, a gente louva ao Senhor no tempo bom, da colheita, da fartura, da saúde, mas quando vem a doença, quando não quer dizer que venha do Senhor. Por que Deus já não acaba com tudo? Por que Deus, muita gente se pergunta, permite que o inimigo faça tanto estrago, etc e tal. Se lembre que Deus tem misericórdia. E é como aquela conversa que nós tínhamos tido, que eu acredito que é por aí. Se Deus for destruir o mal, muita gente vai se perder, que Deus tem plano de salvação. E pode ser que uma dessas seja eu e você. Então Deus, no seu tempo certo, Ele sabe o tempo certo de agir. Amém? Nós o que temos que fazer agora? Orar, esperar, confiar, buscar no Senhor, crer e saber que as promessas do Senhor vão se cumprir. No tempo dele, na hora dele, que ele sabe o que ele está fazendo. Ele é o Senhor. Como é que um vaso vai dizer para o oleiro, não, me faça assim, não me faça assado? O vaso é barro. O oleiro é quem faz o vaso. É ele que decide como que vai ser o vaso, que decoração vai ter. Ou será que o barro começa a falar para o oleiro, não estou gostando de você estar fazendo assim. Ou faz assado. Não. Quando o oleiro desce na mesa do oleiro, quando ele decide fazer um vaso, ele já tem um plano de que tamanho vai ser aquele vaso, para que vai ser feito aquele vaso, qual vai ser a decoração daquele vaso. Ele começa a moldar, ele mesmo faz. O vaso não pode querer falar pro oleiro como é que ele tem que fazer as coisas. Deus é quem sabe. Amém? O vaso não sabe mais do que o oleiro. Então todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. O que quer dizer isso? Houve um princípio e Deus era antes do princípio. E no princípio Deus já tinha resolvido como ia ser cada coisa. Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Ele já tinha resolvido. Isso aqui não está sendo resolvido conforme vai a circunstância. Não existe aleatório. Ai, que coincidência. Em Deus não existe coincidência. Nossa, mas que coisa, né? Que coincidiu tal coisa. De a gente se encontrar aqui. De isso acontecer. Né? De eu ter conseguido esse trabalho. De eu ter me graduado. De eu ter casado com um fulano que é de outro país. Etc e tal. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Então a gente muitas vezes fala, não, as coisas boas a gente aplaude, né? E as coisas que a gente acha que não é bom, a gente, nossa, mas como vai ser que Deus permitiu? Se lembre que tudo está de acordo com o plano e com a decisão de Deus. De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Que glorioso é saber que nós fomos escolhidos por Deus. Não fomos nós que escolhemos seguir a Cristo. Não fomos nós que um dia resolvemos, eu vou buscar de Deus, estou cansado dessa vida.
Não. Foi Deus que nos escolheu. E não foi que Deus te escolheu quando Ele te viu no fundo do poço, chorando, triste, depressivo. Ai, que pena. Que pena da fulana, que pena da Carol. Você já tinha sido escolhida, ó. Desde o princípio. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha te escolhido. Que privilégio é saber que Deus já nos tinha escolhido. Só que, como todas as coisas, a soberania de Deus, tudo foi no tempo de Deus. Amém? Glória ao Senhor. Então, já para terminar, portanto, digo que nós, aleluia, isto é, os cristãos, né? Aqui ele está falando os cristãos, os primeiros cristãos, os judeus, né? Porque essa carta é de Efésios, né? Paulo está escrevendo para a igreja de Efésios, então ele está falando, se referindo a eles primeiro. Portanto, digo que nós, né, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, os judeus, né, louvemos a glória de Deus. Mas agora vem para nós, ó, versículo 13. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quem que são vocês? As outras raças, os gentios. Porque primeiro veio para os judeus, né? E depois a graça se expandiu para todo aquele que crê. Então a mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. A gente crê nessa palavra, porque essa palavra é a verdade. Porque a mensagem da cruz não é uma história, não é um conto, não é uma fábula. A mensagem da cruz transformou a nossa vida. A mensagem da cruz tem nos sustentado cada dia, nos tem transformado e aberto os nossos olhos para que cada dia a gente venha a ser melhor, no sentido de mais como Cristo. Porque nós tínhamos preconceitos, tradições, rituais, tanta coisa, tanta mentira que a gente tinha aprendido do mundo, e hoje os nossos olhos têm sido abertos. E é isso que nos tem dado fortaleza e vida e perseverança no Evangelho, que é o caminho da salvação, por causa de Jesus. Essa mensagem, essa palavra que muita gente não acredita que é verdade. Mas ela é a verdade. E Deus pôs em vocês, olha que coisa mais linda, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo. Você tem a marca de Deus agora. Nós não tínhamos. Nós éramos escravos de Satanás. Mas hoje, por que você acha que tem tanto levante do inferno contra a nossa vida? Porque você é propriedade de Cristo. Porque você tem a marca de Deus. Porque o Espírito Santo habita em você. Isso é um privilégio muito grande. Isso é uma honra muito grande. Você é escolhida do Senhor. Isso não é para qualquer um. Você é uma ameaça iminente. Ah, não, eu não sou nada, não faço nada, eu sou fraquinho. Que ele havia prometido. Olha, essa é a promessa, o Espírito Santo. Outra promessa. Nosso melhor amigo, o Espírito Santo, o que ele é? É a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Essa é a garantia. O sangue de Jesus, o seu Espírito Santo que habita em nós. Quando Deus vê você, ele vê a ele mesmo. Ele vê o Espírito Santo dele, de Deus, habitando em você. E isso faz com que você, com garantia, receba as promessas do Senhor. Que coisa tão gloriosa, né? O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. O que quer dizer isso? Se ainda em nós, como humano, existem ataduras, existem coisas que Deus está trabalhando em nossa vida, né? Nem sempre a gente está pulando de alegria. Muitas vezes a gente, como cristão, sofre angústia, sofre ansiedade, né? Sofre tristeza, depressão. Muitas vezes estando em Cristo.
né, buscando continuamente a face do Senhor, mas muitas vezes ainda somos afligidos por estas coisas. Mas a garantia do Senhor é o que? O seu Espírito Santo, e a garantia é a certeza de que Deus dará liberdade completa. O que é liberdade completa? Totalmente livre de toda dor, totalmente livre de toda ansiedade, totalmente livre de toda tristeza, totalmente livre de toda depressão, de toda falta, de toda necessidade. Liberdade completa, porque Deus é pleno, Ele é plenitude. Satisfação completa, alegria completa, felicidade completa, gozo completo, satisfação incomparável. Deus é o perfeito barão de guerra. Ele é todo poderoso, nada é impossível para Deus, e é a nossa certeza de que Deus nos dará essa liberdade completa aos que são seus. Vale a pena ser de Cristo. Vale a pena ser de Cristo. Graças a Deus por isso. Portanto, louvemos a sua glória. Por isso que o cristão, por mais que sofra tribulação agora, tem que estar todo tempo dando glória a Deus. Isso é promessa de Deus. Liberdade completa. Amém? Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa palavra no nome de Jesus, Pai. Que essa palavra possa entrar nos nossos corações como flecha ao alvo, meu Deus. Dá-nos entendimento, meu Deus, a alegria e o gozo do Teu Espírito Santo por sabermos que somos Teus, que fomos escolhidos por Ti, meu Deus. Que essa palavra chegue aos ouvidos daqueles que ainda, meu Deus, não conhecem a Tua palavra, que são Seus, que foram escolhidos por Ti, meu Pai, mas ainda não sabem. Alcança-lo, meu Deus, pelo poder da Tua palavra. Toca-los com Teu Espírito Santo, meu Deus. Que hoje eles venham receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e sejam marcados, Senhor, como propriedade de Cristo e recebam o Teu Espírito Santo que nos guia toda a verdade. Nosso melhor amigo, admirável conselheiro, aleluia, nosso Consolador. Graças, meu Senhor, nós te damos. Obrigada, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Graças a Deus.